Jornal apresenta Bandeira 2, com Eliel Alves. Morre no Restauração rapaz baleado no bairro da Imbiribeira. Jovem assassinado a tiros no Jaboatão dos Guararapes. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2 deste sábado, 10 de setembro de 2022. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Nas últimas 24 horas no estado foram registrados 6 assassinatos divididos. 3 homicídios ocorreram no interior e 3 no Grande Recife. Este ano em Pernambuco já foram registrados do dia 1º de janeiro para cá 2.250 assassinatos, sendo 1.266 no interior e 984 no Grande Recife. A polícia está investigando a morte do jovem Heriberto Ronaldo Gomes da Silva, que tinha 22 anos de idade. Morava na rua Pastor Israel Vieira, no bairro da Campina do Barreto. Ele foi assassinado na tarde de antes de ontem com cerca de 10 disparos de arma de fogo, a maioria na cabeça, na Avenida Poeta Vinícius de Moraes, esquina com a rua Pirangila, na Campina do Barreto. A única informação é de que o crime foi praticado por homens em um carro branco, veículo não identificado. A polícia também está investigando a morte de Adilson José da Silva, um cidadão de 56 anos de idade. Ele trafegava numa motocicleta e foi emboscado e morto a tiros na rua Professor João Zezinho, no Engenho Mato Grosso de Baixo, zona rural de Rio Formoso. A polícia também está investigando a morte de José Maciel Albuquerque Lira, um rapaz de 35 anos de idade, assassinado a golpes de faca peixeira na rua Eusébio Branco de Melo, em Águas Belas, bem pertinho do mercado público. Ele foi morto por elementos desconhecidos. De acordo com informações, ele seria usuário de drogas e bebia também bebida alcoólica e ainda gostava de arrumar barulhos, confusões. O trabalhador rural Rogério Teófilo da Silva, com 23 anos de idade, ele estava de motocicleta indo para o trabalho ontem pela manhã, quando na Avenida 7 de Setembro, bem pertinho da Mata do Retiro, em Condado, ele foi emboscado e baleado por homens desconhecidos. Uma equipe do SAMU o socorreu para o hospital local e de lá ele foi removido aqui para Recife, para o Hospital da Restauração, mas não conseguiu sobreviver à gravidade dos ferimentos e faleceu. O mototaxista Edmar Pereira de Lima Júnior, com 34 anos de idade, residente na rua Noruega, no centro em Moreno, ele foi assassinado com disparos de arma de fogo na rua União, no bairro Pedreira, em Moreno, por elementos desconhecidos que estavam em um carro também não identificado. De acordo com informações, ele trafegava na motocicleta dele e estava com uma mulher na garupa, e a polícia está investigando para saber se essa mulher tem alguma coisa a ver com a morte dele. O trabalhador rural Manuel Belo de Oliveira, com 53 anos de idade, foi assassinado com golpes de facão. Ele teve a residência dele invadida no sítio Gravatá, zona rural de Quipapá, na Mata Sul do estado, por homens desconhecidos que meteram facão nele até a morte. Os criminosos fugiram e a motivação do crime ainda está sendo investigada. O corpo do trabalhador rural Manuel Belo de Oliveira foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal na cidade de Caruaru. Leonardo Alves da Silva, um adolescente de 17 anos de idade, foi assassinado com disparos de arma de fogo na manhã de ontem, na Avenida José Leitão de Melo, na Vila das Pimentas, em Macaparana. 2 elementos suspeitos do crime, Guilherme e um tal de Bidogo, e inclusive esse crime teria sido a mando de um traficante, um tal de Lunga, que está preso, recolhido na cadeia de Canhotinho, tá vendo? Lá da cadeia o cara manda matar. Então esses elementos, Guilherme e Bidogo, são suspeitos de terem efetuado os disparos e ceifado a vida do adolescente Leonardo Alves da Silva, de 17 anos, cujo corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal na cidade de Caruaru. Ligadinho com a gente aqui no jornal, o pessoal do Caldinho do Paqueta, na estrada de Caixa d'Água em Olinda, no bairro da Mangueira. Estão lá o motorista Fred e os irmãos Nilson Pereira e Nilma Pereira. Em Olinda, Saulo Holanda, e em Santa Amaro, Bambam
e o MC Guela. No mercado público de Camaragibe, toda a rapaziada sintonizada com a gente, inclusive Paulo do Queijo, Paulo do Miúdo, Sandro do Miúdo, a esposa do Sandro, Lega, o filho Sandrinho e também o ajudante Jean. O pastor e ex-jogador de futebol Carvalho, mora no Jangue Paulista, também Carvalho, ligado aqui no jornal. No mercado público em Nova Descoberta, o Mr. Delson, a esposa minha e os filhos, o professor Neferson e Nádia da loja Bem Sensual. Elias é presidente da Associação dos Moradores de Peixinhos em Olinda. Na rua Frei Casimiro, em Santo Amaro, ligados na jornal, o delegado Pazinho, Bibia, Toquinha do Arrumadinho, Juninho da Água Mineral, o estivador Marcos Bola, com os filhos Marquinhos e Brunão da Costela e dos Lanches. No Pina estão Hugo do Peixe, a esposa Nilza e os filhos Roberto e Robinho. No Beco do Oeste, no Bode também no Pina, Zé do Peixe, a esposa Cristina, Juca do Frete, Marcelo do Mercadinho e a rapaziada do Sindicato de IAI. Silas, Tiago do HGV e o porteiro Maurício das Graças. Também o taxista e a esposa Vânia estão em Ouro Preto, Olinda, ligados com a gente aqui na Jornal. Márcio Virgulino de Vasconcelos, um homem com 40 anos de idade. Ele trafegava numa motocicleta e se envolveu num acidente com carro Fiat Palio de placa não fornecida. O acidente aconteceu na BR-104 em Toritama. Márcio Virgulino de Vasconcelos foi levado para o hospital local, mas não conseguiu sobreviver à gravidade dos ferimentos e faleceu, e o corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru. Hildenberg Mamed da Silva, um rapaz de 31 anos de idade. Ele morreu num acidente envolvendo a motocicleta que ele estava e um caminhão. O acidente aconteceu na rua Jacob Rodrigues de Souza, que fica no bairro Cosme Damião, em Petrolina. O corpo de Hildenberg Mamed da Silva foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal, lá mesmo em Petrolina. Falar um pouquinho aqui de futebol é que amanhã haverá grande partida em futebol no campo da Liga Desportiva de Vitória de Santo Antão, entre as equipes, a seleção de Vitória de Santo Antão e a seleção de Camaragibe. Os responsáveis, João Batista, Dodinha, Cícero, Adriano e também Elias Maciel. E amanhã, na Arena União da Macaxeira, ocorrerão 2 jogos. Primeiro, o Fluminense do Brejo enfrentando o Confiança do Alto da Favela. Depois, o Corinthians do Alto do Capitão vai pegar o time 57 do Alto do Buriti. Os responsáveis, Gil, Rogério, Tony e também Jailton, o conhecido Vera Verão. Aldevi, a esposa Leninha e toda a família estão lá em Chão de Estrelas, ligadinhos com a gente aqui na Jornal. José Maria da Silva, um idoso com 74 anos de idade, morreu afogado em um barril localizado no sítio Mocó, zona rural de Buíque, no Agreste do Estado. O corpo do idoso José Maria da Silva foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru. Josefa Correia de Lira, uma idosa de 61 anos de idade, ela morreu da mesma forma, isso. Ela se afogou em um barreiro no sítio Mota, zona rural de Buíque, também no Agreste do Estado. Quer dizer, 2 afogamentos em um barreiro lá em Buíque. O José Maria da Silva, de 74 anos, e a Josefa Correia de Lira, 61 anos, cujo corpo também foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru. Um motoqueiro morreu em um acidente no Alto São Sebastião, em Quipapá, na Mata Sul do Estado. Ronaldo Reginaldo da Silva tinha 45 anos de idade, morava na rua Edson de Lira Paula, e o corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Morre no Restauração, rapaz baleado no bairro da Embiribeira. Jovem assassinado a tiros no Jaboatão dos Guararapes. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2, livre e independente, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte FM 90.3. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Toda a rapaziada no Alto do Mandu ligada com a gente na Jornal, inclusive Didi de Belina, Rani, Ovaldo Galeto, Dedeu da Mercearia e do Rockshire, Djalma do Bar da Língua, Adriano Lavador de Carros, Tourão e também a Galega, Marinaldo do Lanche do Caldo de Cana e Novinho do Coco. Eles ficam estabelecidos ao lado da Caixa Econômica Federal em
em Casa Amarela. Tony da Guabiraba, a esposa Isabela e os filhos Antony, Laisa e Laís. Também a família ligada na Jornal. Na quarta etapa do Rio Doce estão lá o comissário Clodonúcio Nuno, a esposa Dona Estela e o filho do casal Júnior Cabeção. Davi, do time independente da Campina do Barreto. Davi é conhecido como calça comprida, tá ligado aqui com a gente na Jornal. A rapaziada do quiosque do Tesourão, comandado pelo sargento PM Drayton e o barman Cabral, ao lado do Armazém Coral no Jangue Paulista. No edifício Igaraçu, bem no início da Dantas Barreto, estão lá os funcionários de Moreira Modas, e ao lado do edifício Zé do Óculos, Zé do Óculos ligado o tempo todo aqui na Jornal, e também Heriberto do Ouro, que é o Beto do Boteco do Beto, com o tradicional caldinho, toda a rapaziada ali no início da Dantas Barreto, sintonizada com a gente aqui na Jornal. A Polícia Federal de Pernambuco deflagrou a segunda fase da Operação Águia, com o objetivo de recuperar ativos obtidos ilicitamente por doleiros do Recife. Os dois alvos foram indiciados por crimes contra o sistema financeiro nacional. A investigação resultou na constatação da evasão ilícita de pelo menos 7 milhões de reais entre 2014 e 2020 para os Estados Unidos. Durante a operação, foram cumpridos 3 mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal em Recife, destinados a endereços de pessoas e empresas nos bairros do Pina e Ibura. Se condenados, os suspeitos podem cumprir penas de até 10 anos de reclusão. A Polícia Federal continua investigando se os envolvidos praticaram também lavagem de dinheiro no Brasil através de suas empresas. Novos dados obtidos na investigação estão sendo pedidos aos Estados Unidos. Policiais militares do 16º Batalhão impediram arrombamento em uma farmácia na Rua Dom Bosco, na Boa Vista, área central do Recife. 2 homens entraram no estabelecimento, tentaram abrir o cofre, mas o alarme disparou e os agentes foram acionados. Com a chegada dos policiais, a dupla tentou fugir, mas apenas um deles teve sucesso. O outro foi alcançado e preso. Dentro da farmácia foram encontrados materiais, bastante materiais, marreta, alicate, muita coisa, uma extensão, muita coisa mesmo foi encontrada. O envolvido foi encaminhado juntamente com material apreendido para a central de plantões da capital, na companhia de uma funcionária representando o estabelecimento, onde foram tomadas as providências legais. Polícia Militar prende suspeito e recupera produtos furtados de quiosque. Isso mesmo, o posto de comando do 19º Batalhão da Polícia Militar identificou uma invasão via câmera de segurança ao quiosque 43 da Orla de Boa Viagem. O batalhão acionou uma viatura da área que se dirigiu rapidamente ao local. Foram feitas rondas nas ruas próximas e o suspeito foi encontrado na Avenida Domingos Ferreira, pertinho de um restaurante, ainda com material subtraído no estabelecimento. Com ele foram apreendidos 23 latões de cerveja e 2 garrafas de bebida. O envolvido admitiu que iria vender dos produtos para quê? Comprar drogas. E aí ele foi encaminhado à central de plantões da capital. O proprietário do quiosque foi acionado e compareceu para dar apoio à formalização do flagrante. A operação da Polícia Civil, denominada Cartas dos Cárceres, mira tráfico no Agreste. Isso mesmo, equipes da 15ª Delegacia Seccional de Polícia, do 15º Batalhão e das delegacias de polícia de Itacaimbó, Cachoeirinha, Pesqueira, Belo Jardim e Garanhuns, no Agreste do Estado, cumpriram 5 mandados de busca e apreensão em Itacaimbó. De acordo com a Polícia Civil, os alvos foram prováveis traficantes que atuam na região, possivelmente a mando de um detento recolhido no presídio de Santa Cruz do Capibaribe. A operação contou com aproximadamente 40 policiais civis e militares, tendo sido apreendidos 7 telefones celulares e uma porção de maconha. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. E agora vamos falar de coisa boa. Os aniversariantes de hoje, sábado. Daniel é vigilante da Alforge,
Ele mora no Morro da Conceição, zona norte do Recife. O time Ramezoni, Tião é do time Ramezoni, está aniversariando hoje, e o time Ramezoni jogará amanhã contra o time Internacional da Campina do Barreto. Tião é do Ramezoni e Giva é do Independente. Os dois são aniversariando, Tião e Giva, isso mesmo. E eles dois vão organizar uma festa com a participação dos colegas Marcelo, Paulo Porco, de Janilson, Figueroa, Nilson, Osni, Rogério, Zé do Carmo, Denor, Rivaldo e também Dama e o irmão dele, Jadir, em Santa Cruz. Jadir que mora em Pau Amarelo Paulista. Marcos Mecânico, ele trabalha na rua Leal de Barros e no Senhor Fabrício. Haverá um encontro na barraca de carnaval no Brasilite com os papudinhos Enio, João Batista, Haroldo, Flávio, Quinha, Tripa e Ciro do Letran. Neide mora do Jardim Paulista Baixo, ela é vizinha de Abraão e de Lela, é esposa de Dudé. Toda a família irá se reunir mais tarde para um almoço, uma festa, inclusive com as filhas de Neide, Juliana e Tatiane. Haverá esse almoço aí com toda a família e também o xodó dela, que é o papagaio falador, cantador, o Alfredo. Diva do Pacheco está completando, Diva Pacheco está completando hoje 84 anos de idade. Ela é sogra de Baleia, que trabalha no cemitério de Casa Amarela. Portanto, a filha da Diva, Dona Carminha, esposa de Baleia, vai organizar a festa para ela. Já falamos aqui que o time Independente da Campina do Barreto completando 45 anos, o time também, Giva e o time completando 45 anos de idade. E agora os aniversariantes da Merck PMBM, cujo presidente é o Tenente William Vieira, o vice-presidente é o Tenente Lupécio Nunes. Estão aniversariando hoje o Tenente Nilton Rafael Soares Filho, os sargentos Vildo Marques da Silva, Antônio João Cassimiro e Oscar Batista de Andrade. O cabo Manuel Felipe Santiago, as pensionistas Antonieta Guedes Machado e Ariana Renata Moreira do Carmo da Silva, e também a amiga Luxine Laura Rita da Silva. João Manuel da Silva, um homem com 44 anos de idade, residente no sítio Exu, zona rural de Agrestina, foi agredido a golpes de facão na rua Santa Clara por um tal de Antônio de Oliveira. Os motivos não foram informados. A vítima foi socorrida na emergência do hospital local. José William Bezerra Araújo, que foi agredido a golpes de faca peixeira na rua São Francisco, em Garanhuns, no Agreste do Estado, por Kaique Carlos da Silva, que em seguida foi preso em flagrante e a vítima levada para o Hospital Regional do Moura, lá mesmo em Garanhuns. Um caminhão produto de roubo. O caminhão tinha sido roubado, mas foi recuperado ontem pela manhã pelo pessoal do GATS. Aconteceu na cidade de Pesqueira. Um comerciante e vendedor de tomates conduzia uma carga com mercadoria em caminhão quando foi assaltado na PE 218. Na PE 218, esse carro ele foi assaltado no distrito de Lagoa de São José, em Bom Conselho. 4 homens armados roubaram 20 mil reais do comerciante. Um homem de 30 anos de idade, residente no bairro Santo Antônio, em Carpina, foi encaminhado à delegacia local, acusado de estupro de vulnerável contra um adolescente, e que o caso teria acontecido na residência do acusado. Em Águas Compridas, Olinda, estão ligados aqui no Jornal Zé do Sal e o amigo Biá da rede de supermercados, Paulo de Tarso, e toda a nova diretoria do SEAS, inclusive o segurança Eziel, Marroco dos ônibus, lá no Alto Zé Bonifácio, a esposa de Marinalva e também Tom da Quitanda, estão ligados com a gente aqui na Rádio Jornal. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Morre no Restauração rapaz baleado no bairro da Imbiribeira. Um rapaz que não conduzia nenhum documento que o identificasse foi alvejado com disparos de arma de fogo no dia 27 do mês passado, no caso agosto, na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, após a Universo no bairro da Imbiribeira, por elementos também desconhecidos. O rapaz foi levado inicialmente para a unidade de pronto atendimento à UPA da Imbiribeira, de onde foi removido para o Hospital da Restauração, e ontem ele não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu. E lembrando que nas últimas 24 horas
foram registrados 6 assassinatos no estado, 6 homicídios divididos, 3 crimes ocorreram no interior e 3 no Grande Recife. E este ano em Pernambuco já foram registrados, do dia 1º de janeiro até agora, já foram registrados 2.250 assassinatos, sendo 1.266 no interior e 984 no Grande Recife. Atenção! Jovem assassinado a tiros no Jaboatão dos Guararapes. Anderson da Silva Lima, com 18 anos de idade, residente na Avenida 8, aliás, no bairro do Curado 4, em Jaboatão dos Guararapes. Ele foi assassinado com disparos de arma de fogo ontem por volta das 4h30 da tarde, na rua Delmira Luna, à margem da rodovia Governador Mário Covas, lá no Jaboatão dos Guararapes. Crime praticado por elementos desconhecidos. A única informação é de que o jovem Anderson da Silva Lima, ele seria usuário e ex-presidiário por tráfico de entorpecentes. O corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento feito por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. O repórter Bandeira 2, o fato policial verdade, continua de plantão aqui na sua Rádio Jornal Rádio Forte FM 90.3.